Oi, gente, eu sou a Miriane, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Lembrando vocês que nessa quinta-feira já tem Mengão Queridão. E eu e Fabrício estaremos aqui ao vivo com a nossa live de pré-jogo. E a gente espera todo mundo aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o pré-contrato do Agustín Rossi, que já foi assinado com o Flamengo e que está dando o que falar na Argentina. Eles estão muito bravos. Vamos falar também sobre a declaração do técnico lá do Júnior Barranquilla sobre o Quinteiro. Isso tudo a gente conta pra vocês logo após o recadinho do OneFootball. Mas agora, deixa eu falar com vocês sobre o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, vocês podem ver esse mercado da bola que está fervendo minuto a minuto com o aplicativo que vai estar na palma da sua mão. Isso mesmo, porque o OneFootball tem para iOS e Android e é totalmente de graça. Basta você baixar no link que está aqui na descrição do nosso vídeo. O OneFootball também tem o Head to Head, que é uma funcionalidade no aplicativo que você que gosta de fazer uma fezinha pode consultar para saber o histórico do confronto daquele jogo que você quer apostar. O aplicativo vai te trazer os resultados dos últimos 5 anos desse confronto, te dando mais segurança para poder realizar a sua aposta. O OneFootball é sensacional, tem até a Bundesliga, que volta agora dia 14 de janeiro, ao vivo e de graça para você. Tá esperando o quê? Baixe agora o OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, junto com a Miriane, para poder debater com vocês sobre as principais notícias do Mengão Queridão nessa terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Eu já queria começar falando logo sobre uma situação polêmica. Mas não é sobre o Agustín Rossi ainda não. Eu quero falar do Fabrício Bruno. Eu trouxe nas minhas redes sociais e também no nosso canal Flá Nação VP hoje pela manhã que alguém do staff do Fabrício Bruno o estava oferecendo lá na Europa. E o Sport em si interessou pelo zagueiro. Gente, nada demais o staff dele tá oferecendo ele lá na Europa. Todo mundo tá careca de saber que o sonho de um jogador é ir para a Europa. Ele fez um baita de uma temporada pelo Flamengo, um baita de um campeonato brasileiro pelo Flamengo ano passado, e é natural que o staff dele queira colocá-lo na Europa. Até porque toda vez que há uma negociação de um jogador para a Europa, o empresário e o staff guarda um percentual no bolso. Então é natural que o jogador vivendo um dos melhores momentos, o melhor momento da carreira dele, né? O staff... Se tem um momento para ele sair, é agora, né? Para o jogador é interessantíssimo. Tá no auge da carreira dele, não é titular absoluto do Flamengo, mas ajuda demais quando entra, né? Eu acho até que ele chega a ser o 12º jogador do Flamengo e o reserva imediato de qualquer um na zaga. Machucou o Léo Pereira, Davi Luiz vai para a esquerda e entra Fabrício Bruno. Machucou Davi Luiz, entra Fabrício Bruno para jogar com o Léo Pereira. Acho que essa confiança nele a gente tem, não tem? Tem sim. Então é natural que o staff dele o ofereça lá na Europa. Tá no currículo campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, né? Então tá na hora. No caso do staff, né? No que eu penso. Do jogador e do staff, a hora é essa, né? Hora é essa. Então, aí acontece que parece que o Sporting de Portugal ficou interessado nos serviços do zagueiro e tem a ideia de fazer uma proposta para o Flamengo na casa de 30 milhões de reais. Eu sempre gaguejo quando eu vou falar a moeda, com medo de errar. É 30 milhões de reais que o Sporting está querendo oferecer ao Flamengo. A proposta ainda não chegou, mas é isso que se fala lá em Portugal. O Flamengo contratou o Fabrício no ano passado por 15 milhões de reais. Seria uma proposta do dobro do que o Flamengo obteve o jogador. E aí eu pergunto para vocês, vocês venderiam o Fabrício Bruno por 30 milhões de reais? Coloca aí nos comentários e eu repasso para você. Eu sei que você gosta do Fabrício Bruno, né? Você tem uma confiança no zagueiro, fez belos jogos no ano passado. 30 milhões é o suficiente para o Flamengo abrir mão dele? Financeiramente é um ótimo valor, né? Porque, igual você disse, 15 milhões que ele foi comprado, você vender por 30 é um lucro. Mas eu acho que vai perder muito a parte, assim, porque o Fabrício Bruno,
ele pode jogar na posição, né? Ele é da posição do Rodrigo Caio. A gente não tem tanta confiança no Rodrigo Caio, a gente não sabe até quando que ele vai. A falta de confiança no Rodrigo é por conta da parte física dele, né? Lógico. Tecnicamente, de maneira nenhuma. Tecnicamente não, eu digo fisicamente. Então eu acho que a gente teve... É difícil você achar um zagueiro que chegue jogando igual foi com o Fabrício Bruno. Ele não sentiu o peso da camisa. Ele foi bem desde o primeiro momento que ele entrou ali, ele joga muito bem. E aí você vende, beleza, mas e para você trazer outro para o lugar? A gente sofreu com o Léo Pereira para adaptar, Gustavo Henrique para adaptar. Então, acho que o Flamengo não tem essa necessidade de estar vendendo um zagueiro para... E às vésperas do Mundial. Não Como acho... contratar outro zagueiro, com certeza que vai dar certo. Tem muita competição pela frente que vai precisar usar, e você ter uma zaga de qualidade é essencial. É bom a gente ressaltar também que o Rodrigo Caio está fazendo um treino normalmente, com uma carga diferente da dos demais jogadores. É aguardado que o Rodrigo Caio comece a temporada junto com os outros jogadores, mas é aquele negócio, a gente sabe quando ele começa, mas a gente nunca sabe quando ele vai parar. É isso. Infelizmente, porque tanto eu quanto a Miriane somos hiperfãs do Rodrigo Caio. Mas a verdade é que o que foi provado nos últimos anos é que não dá para confiar. Não dá. Que ele vai ter uma temporada inteira pelo Flamengo, que ele vai suportar o número de jogos. Hoje... eu diria que ele nem é titular, não pode ser cogitado como titular. Os titulares da zaga hoje são Davi Luiz e o Léo Pereira. A Miriane falou muito bem quando ela disse que a posição de zagueiro é uma das que a gente precisa ter mais reservas, né? Porque zagueiro, por ser uma posição muito de contato... exigida, né? Pode se tomar 3 cartões amarelos toda hora, pode ser expulso, pode lesionar por conta de um contato mais forte, né? E hoje, assim, do lado esquerdo, eu acho que a gente já tem um problema. Que a gente tem o Cleiton e o Léo Pereira só como zagueiros que jogam pelo lado esquerdo, que são canhotos. A gente, quando vai jogar sem esses dois jogadores do lado esquerdo, tem que improvisar o Pablo, tem que improvisar o Davi Luiz. Então o cara já joga meio torto. Eu acho que a gente já precisa de um zagueiro ali pelo lado esquerdo. Mantendo esses 5 zagueiros, eu acho até que dá para esperar até o meio do ano para trazer um zagueiro que joga pelo lado esquerdo. Agora, se vender o Fabrício Bruno, a gente vai ficar com um tempo muito curto para o Mundial. Um tempo, vai ter que correr bastante. Aliás, hoje que abriu a janela de transferência, ela fica aberta até dia 3 de abril. Então, por conta da janela, dá tempo de substituir tranquilo, os campeonatos estão em cima, né? É. A lista, inclusive, do Mundial é dia 25, que tem que ser enviada. O Marcos Braz e o Bruno Spindel ainda estão na Argentina, resolvendo outros pepinos. Eu não acho interessante se desfazer de um zagueiro tão bom como o Fabrício Bruno, igual eu disse, se adaptou, não sentiu o peso da camisa como sentiu o Léo Pereira e Gustavo Henrique, e a gente não tem garantia que vai chegar um zagueiro e que vai dar esse resultado tão rápido. Então você pode perder, você ganha um dinheiro, mas você perde no seu grupo, né? No seu elenco. Isso. Então eu não sou a favor da venda dele, não, de jeito nenhum. Por outro lado, também é bom dizer que o Léo Pereira sentiu sim o peso da camisa, sentiu também o peso de estar no Rio de Janeiro, andava com a cabecinha ruim em festas noturnas e tal. Davi Luiz chegou, vendeu o Rodinei pra Europa, uma coisa impensável. É um coach, e consertou o Léo Pereira. O Davi Luiz virou um coach. O Léo Pereira, quando terminar o contrato dele com o Flamengo, ele tem que continuar trabalhando ali como coach, porque o cara que vendeu o Rodinei pra Europa, esse cara tem que ter muito mérito. É verdade. Né? E vou te falar mais, daqui a pouco o Rodinei volta pra Seleção Brasileira. Rodinei vai ser convocado pra Seleção Brasileira. Escreva o que eu tô falando. Jogando lá no Olympiacos e jogando bem, com esse deserto de laterais direitos, ele vai ser convocado para a Seleção Brasileira, eu não tenho dúvida. Mas o Fabrício Bruno é importantíssimo, mas o Léo Pereira, que sentiu a pressão, agora tá jogando demais. Você viu o gol que ele fez no treino ontem? Não. Viu não? Credo. Golaço. A bola tava dividida entre ele e o goleiro. Ele cavou a bola assim, passou por cima do goleiro. Nossa, deu a volta por cima. É bom demais ver, né? Um jogador desse. Não, eu tô adorando ver os treinos do Flamengo também. É bom porque demais. Os caras estão muito animados. Os caras estão assim, numa alegria. O Pedro ontem fez um gol e saiu gritando na cara do Hugo. Nem era o Hugo que era o goleiro. Tava o Matheus Cunha no gol, se não me falha a memória. O Pedro vai lá, faz um gol e grita na cara do Hugo. A gente sabe que é brincadeira, que é zoeira deles no treino. Muito, né? Muito a brincadeira do você me mostrou do João Gomes com a Arrascaeta, eu postei no vídeo hoje mais cedo. Gente, eu ri demais daquilo. Quem pensa que o Arrascaeta fala assim, né? Aquele cara assim, todo tranquilinho, xingando. Não, foi muito engraçado. Eles estão numa sintonia muito grande. Deixei aberto. Deixou? Deixei pra galera ver as reações do Arrascaeta. Se você não viu, dá um pulinho lá no vídeo que eu lancei no Flá Nação VP de manhã. É a primeira coisa do vídeo, a conversa do João Gomes com a Arrascaeta. É
hilário. Eu ri pra danar quando a produção me mostrou. Tá muito fechado esse grupo, tá bacana de ver. Mas eu não venderia o Fabrício Bruno. Eu tô até muito ansioso pro que vai acontecer esse ano, porque pela primeira vez a gente tem um grande treinador, a metodologia de trabalho dele nos treinos tá agradando os jogadores, porque o Vitor Pereira, pessoal, ele não é muito fã de dar primeiro a parte física e depois a parte tática, não. Ele gosta de misturar as duas coisas. O jogador muitas vezes está fazendo parte física e nem sabe que está fazendo a parte física, porque ele gosta de misturar a parte física com a parte tática. Fica mais didático, o treino fica mais intenso. Mais produtivo, né? Mais produtivo. Eu vou mostrar para vocês a agenda de treinos do Flamengo. Na verdade, a agenda do Flamengo nessa semana, tá? Ontem o Flamengo treinou em um período, foi na parte da tarde. Aí hoje eles estão treinando em período integral, que é muito bom para começo de temporada. Tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Amanhã, quarta-feira, eles treinam de novo em um período, só na parte da manhã. E no dia 12, quinta-feira, eles treinam em 2 períodos. E na quinta-feira a gente tem um jogo entre Flamengo e Audax Rio, a estreia do Flamengo no Campeonato Carioca. Só que o time que vai estrear é o time que está com o Mário Jorge, né, treinando, e não vai ser o time profissional do Flamengo ainda, que vai assistir o jogo, eu acredito que o Vitor Pereira vai estar no Maracanã amanhã para assistir essa partida, né, produção? Até para ver, né, os jogadores que vão... Porque vai ter Ramon, vai ter Gabriel Noga, que são jogadores... Vai ter o Matheus Cunha provavelmente no gol, que são jogadores para ele conhecer, ver em ação para saber se, não quero que empreste o Ramon, não quero que empreste o Gabriel Noga. O Gabriel Noga, por exemplo, pode ser o enxerto na equipe titular, sem o Flamengo, na equipe principal, sem o Flamengo ter que contratar ninguém, caso o Flamengo aceite negociar o Fabrício Bruno, porque também joga pelo lado direito. Eu adoro o futebol do Gabriel Noga, acho que o Fabrício Bruno joga mais, mas o Vitor Pereira é que tá aí. Então o Vitor Pereira pode trabalhar o jogador, apesar dele ter uma estatura bem abaixo da do Fabrício Bruno, ele tem 1,88 m, se não me falha a memória, mas eu já vi grandes zagueiros pequenos, que jogavam demais, mas né? Não substitui o Fabrício Bruno não, tá, amor? Hoje não, hoje o Fabrício Bruno é melhor. Eu não venderia o Fabrício Bruno confiando no Noga, não. Não, eu não digo confiando, mas de repente, assim, abre-se uma porta pro moleque, mas isso é uma decisão de um cara muito competente, que é o Vitor Pereira. Ele, inclusive, pode vetar uma saída do Fabrício Bruno. Ele pode falar, não, eu quero ele aqui, eu preciso dele aqui e tal. Mas o fato é que amanhã o Vitor Pereira deve estar no Maracanã para observar as peças que vão jogar amanhã. Eu não tenho informação oficial de que Marinho, de que Everton Cebolinha, de que Arthur Vidal vão participar desse jogo de amanhã. É na quinta, né, amor? Perdão, no jogo de quinta. É porque eu tô tão acostumado ao Flamengo jogar quarta, né? É na quinta. Eu não tenho informação desses jogadores participando, mas um ou outro jogador pode acabar pintando aí nesse elenco do Flamengo que vai jogar contra o Audax na quinta-feira. Eu tô numa expectativa absurda para esse jogo acontecer. Eu quero muito ver o Matheus Cunha. Tomara que ele seja o goleiro, né? Não, provavelmente o Matheus Cunha deve ser o goleiro dessa partida, até porque o outro goleiro tá com a seleção brasileira para disputar o Sul-Americano Sub-20. Então, para esse jogo, a gente tem Santos, Hugo e Matheus Cunha apenas. Então, deve ser mesmo Matheus Cunha para esse jogo contra o Audax. Desde o dia 14 de novembro que a gente não vê Flamengo. Nossa, é muito tempo, né? Ontem a gente estava conversando na cama sobre isso, né? Caraca. Como que a gente sobreviveu, né? Como que a gente sobreviveu? 14 de novembro, 14 de dezembro, quase deu 2 meses sem Flamengo. Jogo. Meu Deus do céu, graças a Deus já tem jogo do Mengão Queridão. No dia 13, sexta-feira, o Flamengo volta a treinar em um período pela parte da manhã, assim como no sábado, dia 14. E domingo, o time folga. Eu e a Miriane estaremos novamente ao vivo com vocês nos pré-jogos do Mengão Queridão. Estamos pensando até em fazer comentários do jogo, continuar com vocês durante o jogo, mas aí vocês decidem. Coloca aí nos comentários se vocês acham que a gente deve esticar o nosso pré-jogo para a partida também. A cara assustada da Miriane. Segurar um jogo é brabo, né, Mirinha? Segurar um jogo é brabo. Mas nós vamos lá se quebrando, a gente, quem sabe, fica legal, né? O povo fala que eu sou muito corneteira, né? Nossa, vai ser legal, vai ser bom. Vamos cornetando ali. Aí coloca aí nos comentários se vocês querem que a gente tenta fazer os comentários de Flamengo e Audax. Pode ser até divertido, tá? Bom, mas continuando, lá na Argentina, a Miriane falou ontem isso aqui no canal, que o pré-contrato, e nós falamos antes do pré-contrato ser assinado, né?
que lá na Argentina eles iam ficar muito nervosos com a situação da assinatura de um pré-contrato do Flamengo. Como é que você acha que tá o clima lá, Produça? Tá desse jeito ali, tá no olé, né? Saída polêmica do Agustin Rossi. Porque ontem a gente estava comentando, porque o Flamengo tem anunciado... O Flamengo não é disso, de anunciar agora que tá fazendo, né, essa coisa do pré-contrato, mas geralmente é quando tá sacramentado mesmo, que já tá acertada a contratação. É porque, assim, tá sacramentado o pré-contrato. O pré-contrato foi assinado. Mas nunca foi de divulgar. Para mim, o Flamengo geralmente não faz pré-contrato. Eu não me lembro dessa gestão fazer pré-contrato com ninguém. Se vocês lembram, coloca aí. Mas é a primeira vez que eu me lembro dessa gestão tá assinando pré-contrato para os profissionais. Mas eu achei que a divulgação do pré-contrato que foi muito rápida, né? Para mim foi um jeito de falar, pronto, a gente já fez. Vai sair sem pagar nada. Mas era aquilo que a gente tinha falado já aqui, que era uma forma de pressionar o Boca, né? O Flamengo, com a assinatura do pré-contrato, com a divulgação da assinatura do pré-contrato, mostra pro Boca assim, olha, o cara já é meu, patrão. Agora, ou você me recebe pra gente poder... Pra você me liberar ele antes, negociar uma liberação dele agora em janeiro. Ou então ele vai sair de graça pra mim, eu posso esperar, não tem problema nenhum. E isso causou uma revolta muito grande dentro do Boca. Só para vocês terem uma ideia, o Riquelme não quer receber o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Eles estão lá tentando marcar reunião e os caras não querem receber, porque doeu na alma. Doeu na alma perder o melhor goleiro hoje da América do Sul para o Flamengo da forma que perdeu. Agora, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, eles estão um pouco preocupados e tem que ficar mesmo. Porque pré-contrato não é garantia de nada, não. Não é garantia. A gente estava vendo o caso do Thiago Neves, né, Fabrício? Ele tinha um pré-contrato assinado com o Palmeiras. Eu não lembro o ano que foi. 2007. 2007. Um pré-contrato assinado com o Palmeiras. E ele estava no Fluminense. E assinou esse pré-contrato. Depois ele se resolveu com o Fluminense. E deixou renovou com o Fluminense por 3 anos e largou deixou o Palmeiras, tá vendo, aviso lá e não quis nem saber. Então é preocupante sim o pré-contrato, porque não é garantia que ele vem, né? Eles podem, de repente, virar a cabeça dele lá. É por isso que o Braz não voltou ainda. Porque deixando o goleiro lá, eles vão começar a fazer algumas situações que eu já falei pra vocês. Por exemplo, eles vão encostar o Rossi. Eles vão deixar o Rossi escanteiteado. Vão começar a usar os 2 goleiros que tem lá, o Romero e o Leandro Brey. E vão começar a deixar o Rossi encostado. Quando o Rossi for liberado do Flamengo, ele vai estar totalmente sem ritmo de jogo. Pode estar acima do peso, né? Porque o treino não vai ser... A Argentina não é igual aqui no Brasil, que tem aquele negócio de se treinar em separado aqui no Brasil, dá assédio moral. Lá na Argentina não dá nada. Você pode deixar o cara treinando em separado, dia sim, dia não, enfim. Pode prejudicar totalmente, pode prejudicar muito o desempenho dele quando ele chegar no Flamengo. É um contrato de 5 anos, ou seja, mesmo que ele chegue todo escangoteado no Flamengo, ele vai ter tempo de melhor, de provar o seu valor. Mas a gente vai estar com os campeonatos em andamento. Então, precisando urgentemente dele. Né? Por outro lado, pode ser bom para o Matheus Cunha. Pode ser o ano do Matheus Cunha. Porque se o Braz e o Spindel não conseguirem trazer o Agustin Rossi agora e o Hugo for embora para o Viseu Kobe, vai ter Santos e Matheus Cunha. E aí o Matheus Cunha vai começar a ganhar quilometragem. Pelo menos 6 meses de quilometragem ele vai ter. Que ele vai ser utilizado. Eu não acredito que o Santos vá conseguir jogar 6 meses sem faltar nenhum jogo. Então, em algum momento, o Matheus vai usar. Eu tô muito ansiosa para ver o Matheus. Estou muito ansiosa para ver. Mas eu ele foi muito bem no ano passado, né? Mas eu não queria arriscar, não. Ficar só com o Santos e com o Matheus Cunha, não. Eu acho bem arriscado. É porque o Matheus não é profissional ainda, né? Ele tem esse... Assim, a gente não viu ele jogando muito, a gente viu ele uns 2 jogos só. Quando eu digo que ele não é profissional, é claro que ele é profissional, tem contrato profissional com o Flamengo. Eu tô dizendo assim, ele ainda não é um jogador experimentado. Fez 2 jogos de Campeonato Carioca que nos animou bastante. Mas é diferente você jogar com o Maracanã lotado contra um time... A foto do Olé mesmo mostra que o Agustin Rossi tá no estádio lotado
La Bombonera. Nós vimos o especial da La Bombonera, a Miriane ficou apaixonada pelo estádio do Boca Juniors, pela história que o estádio tem, né, as rampas para subir, uma coisa de outra. Então, assim, tá acostumado com time grande. Grandes, né? Assim, com jogo torcida. Grande, com muita torcida, muito apelo. E não é o caso do Matheus, mas uma vez, numa live há anos atrás, você me disse que jogador bom se cria no gramado. Colocou para jogar, ele se vira. Não, você que me falou isso também, mas, gente, é porque é muita coisa em disputa para você confiar só igual o Mundial. Bate na madeira se acontecer alguma coisa com o Santos, você colocar o Matheus Cunha. É igual você falou outro dia, em 2 jogos acontecer alguma coisa, tem que ser muito fechado, né? Tem que ser, mas Meu Deus. Eu acho que tem que fazer esse esforço, assim, para tentar trazer o Agostinho. Eu acho que o Flamengo precisa muito. Eu até tava achando que não, mas é porque eu tinha falado do dinheiro, eu achava a parte financeira muito alto o valor. Mas, gente, eu acho que precisa muito, sim, porque dá um medinho, assim, de você não ter o goleiro. Agora a questão não é nem mais o valor financeiro, é a questão dos caras aceitarem falar com o Braz e com o Spindle. Eu vi um comparativo no Twitter que eu achei muito interessante. Os caras falando assim, tu vai lá, rouba a namorada do cara e já quer entrar num apartamento com um cara dentro no dia seguinte pra pegar as coisas dela? Sacou o negócio? Tipo assim, o Flamengo acabou de roubar o jogador do Boca e já quer no dia seguinte ir lá pra tirar as roupas dele, né? Tem que esperar um pouquinho. E argentino é muito orgulhoso. Não tem nada de polêmico na saída do Rossi, nada. O Boca Juniors fez trocentas propostas que não agradaram ao Rossi. Ele não aceitou. Ele não aceitou, o Flamengo foi lá no dia certo e fez o pré-contrato. O que tem de polêmica nisso? Não tem nada. Mas para eles perder um jogador pro Brasil, porque para eles, Brasil e Argentina, eles querem ganhar até para o ímpar. Sim. Aí você perde um jogador que é um ídolo, né? O Agostinho Rossi é um ídolo. Ele é um ídolo. A torcida do Boca tá desolada. Então, imagina, aí você perde pro Brasil um adversário direto de Libertadores. Para eles é assim, inadmissível. Eles já fizeram isso com o Atlético Mineiro. Corre o risco de se encontrarem Flamengo e Boca numa fase de Libertadores América de mata-mata e o Rossi ser o goleiro dentro de La Bombonera. Nossa, imagina, a dor de cotovelo. Deles a classificação. E eles são assim, eles não gostam de perder jogador pro Brasil. No Atlético Mineiro, quando veio o Pavon, eles também seguraram o Pavon, não liberaram antes do pré-contrato. Assinou o pré-contrato, mas não liberou o jogador de jeito nenhum. Mesmo não tendo interesse no jogador, eles não liberam. Para eles acham assim, uma coisa assim, ofensiva, liberar jogador pro Brasil. Eles perderem jogador pro Brasil. É por isso que o Brasil Spindle tem que ficar o tempo que puder na Argentina para tentar trazer o goleiro agora. Porque se deixar o goleiro lá, ele vai sofrer tanto assédio por parte do Boca Juniors. E da torcida também, que né? Uma hora pode ser que o Flamengo acabe perdendo esse pré-contrato, que não é nada de tão difícil assim. O goleiro não recebeu dinheiro, não tem. Então, assim, romper contrato é a coisa mais fácil do mundo. Até porque é um pré-contrato que foi assinado agora para ele ir trabalhar só no dia 1º de julho. Então, nesse período todo, o Boca pode fazer a cabeça dele. Eu tenho até, por uma parte da torcida do Boca Juniors, né, os chamados barra bravas lá, até pressionarem o goleiro isso mesmo, fisicamente ou psicologicamente. Ameaçar a família, a família, e ele tem que voltar atrás, né, por causa disso. Pois é, então vamos torcer para o Braz e para o Spindle conseguir a tão famigerada reunião com o Riquelme para convencer o Riquelme a liberar o Agostinho Rossi agora. Mas de polêmica, eu não vejo polêmica absolutamente nenhuma. Eles criaram, né? Eles é que se sentem com orgulho ferido por essa polêmica. Agora, o mal de orgulho ferido não é só de argentino, não. Não. Tem muito torcedor rubro-negro que está tratando a situação do Quinteiro com desprezo, com desprezo que eu tô achando até engraçado, sabe? Como se fosse um jogador qualquer. Comum, né? Comum. Se ele quiser vir pro Flamengo, ele se vire, né? Eu tô achando assim, o torcedor rubro-negro não tá levando fé nele, não. Não tá levando muita fé nele, não. Gente, tem que ver direitinho aí, porque o Quinteiro é um jogadoraço. A verdade é que o Marcos Braz e o Bruno Spindle também não estão levando muito a fé no Juan Fernando Quinteiro, não. Porque senão já tinham contratado. Gente, a informação que eu tenho, que eu falei pra vocês, ela não mudou sobre o Quinteiro. O Quinteiro tá esperando o Flamengo. É na hora que o Flamengo falar com ele sim ou não, que ele vai resolver a vida dele. Se for sim, ele vai ser jogador do Flamengo. Se for não, ele vai ser jogador do Júnior.
presidente do Júnior tá fazendo de tudo para ele ir para lá, estão tentando e tal, mas a verdade é que o Juan Fernando Quinteiro quer o Flamengo. Mas o Flamengo precisa querer o Juan Fernando Quinteiro. O Braz tem outros nomes na cartola. Eu acho que ele, e aí é só achismo, que ele está esperando alguma confirmação por parte dos outros nomes para poder decidir se vai atrás do Quinteiro ou não. Enfim, essa semana a situação deve se resolver. Mas o treinador dele foi muito acusado por fake news lá na Colômbia de não querer o Quinteiro. O treinador do Júnior de Barranquilla foi muito acusado, a torcida estava xingando, estava pedindo a saída dele, porque começou a sair notícias nas redes sociais que o treinador, o Arturo Reis, tinha vetado a chegada do Juan Fernando Quinteiro ao Júnior de Barranquilla. Tanto não é verdade isso, que ele deu a seguinte declaração: aguardamos nas próximas horas uma decisão para a tranquilidade de Quinteiro e nossa. Já conversamos várias vezes. Ele quer muito vir. Nunca imaginou essa recepção e movimento na cidade e em toda a Colômbia. Arturo Reis, técnico do Júnior de Barranquilla. É o que eu estou falando para vocês. A torcida do Flamengo não está fazendo uma grande movimentação no Instagram e no Twitter do jogador. A torcida do Flamengo, ela tá muito quieta. Ela tá assim, se vier veio, se não vier não veio e tal. E é como a Miriane falou, é um baita de um jogador, eu acho desnecessário a gente falar mais uma vez do jogador aqui, nós já trouxemos vídeo, eu já me arrisquei até com vídeo, graças a Deus não deu nada, para mostrar o posicionamento dele, os lances dele, o quão ele é habilidoso. Já mostrei vídeo dele treinando. Não tá gordo, gente. Tem muita gente falando que ele é gordinho, mas ele não é gordo. Ele é socado, né, amor? A gente explicou isso. O socado é diferente de gordo. É porque ele é fortinho, mas ele é baixo. É estilo do Soteldo, né? Do Romário, do Otero, lembra o Romário, também Romário era também. Socadinho assim, do Soteldo, do Santos, do Otero. Do Otero, que foi do Atlético Mineiro. É o estereótipo do jogador, é o estereótipo do atleta, né? E a galera não tá muito animada, porque se a torcida rubro-negra tivesse nas redes sociais pedindo e tudo mais, eles nem teriam como argumentar essa situação da torcida querendo. Mas eu tô acompanhando tudo e realmente a torcida do Júnior tá muito mais engajada do que a do Flamengo nessa questão. Agora, a do Flamengo não tá fazendo também, porque sabe, né? O Flamengo vai disputar Mundial, vai disputar Carioca, vai disputar Brasileirão, vai disputar Copa do Brasil, vai disputar Libertadores, vai disputar um montão de títulos com condições de ganhar. Tem a melhor estrutura, ofereceu o melhor salário, então o cara não tem que estar indeciso e de fato não está. A bola está na mão do Marcos Braz. Quando o Braz decidir... tem alguma coisa emperrando aí, né? Ele tem nomes na mão e eu acho que ele está esperando... uma resposta. Uma confirmação. Chegou até mim, por exemplo, que um desses nomes poderia ser lá do leste europeu. E o jogador poderia entrar com aquele dispositivo FIFA e ficar livre. E aí o Flamengo pegaria esse jogador e não o Juan Fernando Quinteiro. A nível mundial? Não é nada a nível mundial. Não, nível mundial foi o Gerson e o Douglas Costa. Aí não veio, né? Não tem mais. Seria o Oscar, seria o Felipe Coutinho, só que 1 a 1 foi acabando, né? O Gerson veio, o Oscar não veio mais. Mas pra mim, na cabeça dele era o Douglas Costa, o nível mundial. Ele achou que ele ia abafar, né? Achou. Na hora ele que conversasse com o Douglas Costa, a torcida ia ficar louca. E daí a rejeição foi muito grande, né? Acabou que ficou sem o nível mundial. Eu acho que o Braz não esperava a rejeição no nome do Douglas Costa como foi, né? Bom, enfim. Produção, vamos? Vambora, gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e até a próxima. Nação, coloca aí nos comentários o que vocês fariam se vocês fossem o Marcos Braz. Esperaria outros nomes e deixaria o Quinteiro ali de stand-by? Ou já fecharia logo com o Juan Fernando Quinteiro? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Valeu mais uma vez, muito obrigado por nos permitir entrar no seu smartphone, na sua TV, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Pra gente é uma honra poder estar aqui todos os dias conversando com vocês. Tenham uma excelente terça-feira, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.